Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Yuper. Aqui a gente vai falar sobre tendências, mercado, inovação, diversidade, cultura e muitos outros assuntos que a gente achar pertinente trazer para dividir um pouquinho com vocês. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que precisa ser falado. Vamos falar sobre empoderamento feminino, vamos falar sobre machismo, vamos falar sobre mulheres reais dentro da escrita, mulheres plurais dentro da escrita, mulheres nordestinas. E para isso a gente chamou a Fly Alves, que é jornalista, escritora. Tive o privilégio de ler o livro dela. É um livro-reportagem incrível, que já fica a recomendação, entre outras que vão vir mais pra frente do podcast para vocês conhecerem. Fly, muito obrigada pela companhia hoje, seja muito bem-vinda, mesmo que à distância, a Yuper. Prazer receber você, viu? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um prazer conversar sobre esse assunto, sobre empoderamento, escrita, criatividade, ser mulher, então tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. A gente também. Do nosso lado estamos eu, meu nome é Bruna, eu sou gerente do que a gente chama de núcleo orgânico aqui na Yuper, e a Gabi Trindade, que faz parte do nosso RH. Vamos começar então com você se apresentando, Fly. Conta um pouquinho de você pra gente conseguir depois fazer todas as amarras e contar coisas mais incríveis ainda. Beleza, então, prazer, meu nome é Fly, sou jornalista, sou escritora, sou colunista da revista Nina e hoje o foco do meu trabalho são mulheres em sua diversidade que escrevem. Sou também a fundadora da Criativas, plataforma que está em fase de lançamento e onde você vai encontrar mini-cursos, trilhas de conteúdo para avançar na sua escrita e para ocupar esse espaço tão bacana que é a escrita e a literatura. E sou maranhense também, falo diretamente de São Luís. Olha só, a gente está expandindo os capitais. Acho que uma das coisas que mais são legais pra gente é entender que aqui dentro da Yuper e fora delas a gente tem muitas mulheres nessa jornada de começar a escrever e de se identificar dentro do universo da escrita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é feito esse trabalho para você, como é que é receber essas pessoas, como é que se faz para alguém efetivamente se reconhecer enquanto escritora. Bacana. Acredito que o primeiro passo é você reconhecer que muitas vezes aquilo que você encara como um hobby pode se tornar um ofício, pode se desdobrar num livro, mesmo que esse livro não se torne a sua profissão principal. Então, geralmente, a etapa inicial é aquela mulher que gosta muito de escrever, mas que às vezes se sente um pouco insegura, ou fala, nossa, eu gosto de escrever, mas eu tenho dificuldade em manter minha rotina. Então, eu percebo assim, que nesse trabalho, um bom ponto de partida são as oficinas, que são aquele momento em que nós nos reunimos e juntas a gente escreve a partir de uma prática criativa e muitas vezes a gente se surpreende com o nosso potencial. Então, esse é o ponto de partida, Você mergulhar em algumas práticas criativas e perceber que tem muita coisa bacana para você explorar na sua escrita. Que legal. Você guia esse projeto, ele é majoritariamente online ou existem oficinas presenciais também para a galera te conhecer? Ele é majoritariamente online. Nós estamos sonhando com esse momento do encontrinho, presencial, depois de 2 anos de trabalho. A plataforma, o objetivo dela é atender o Brasil inteiro. Então, as capacitações, quando são ao vivo, são em plataformas de transmissão. Tem os cursos, os mini-cursos que são gravados. Então, é mais no online, mas em algum momento nós queremos selar com esses encontros presenciais. Que legal. Como é que foi para você começar a trabalhar com a internet? Acho que tem os dois trabalhos, A internet viabilizando o seu trabalho e a Fly também se desdobrando e aparecendo na internet para conseguir mostrar o trabalho dela. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, que eu acho que é uma das etapas mais desafiadoras em qualquer negócio, Você tem um negócio, você guia esse negócio através de você mesma. E eu acho que é onde mais assusta. Como é que eu vou falar para as pessoas que eu faço isso dentro da internet, sabe? Super. É muito curioso, Porque muitas vezes a gente vai para a escrita para fugir um pouco do vídeo. E aí, de repente, a gente se flagra no digital, fazendo stories. Então, muitas vezes, algumas mulheres mandam essa insegurança. Eu quero começar a gravar stories, mas eu não sei por onde começar. Então, eu estou ali no digital, acho que há uns 3, 4 anos. Comecei postando textos timidamente. No começo, eu não tinha o meu perfil Fly Alves, Eu tinha um outro perfil e era uma tentativa ali, de como que eu começo sem dar as caras ali 100%. Mas, com o tempo, a gente se acostuma. Eu trabalho muito a partir da constância, então você se acostuma a produzir conteúdo, você se acostuma a compartilhar seus textos
E esse costume, ele gera intimidade e relacionamento com os seus leitores, com o seu público. Então, sempre que alguém me pede alguma dica, o apenas comece, que é meio batido, né? Ah, apenas comece, beleza, mas eu tenho 1 milhão de inseguranças aqui para lidar, sabe? Começa do jeito mais tímido possível. Se hoje você não consegue mostrar seu rosto, se hoje você não consegue assinar um projeto digital com seu nome, coloca no modo anônimo, começa do jeito que é possível hoje e aos pouquinhos você vai ganhando autoconfiança, ganhando intimidade com as funcionalidades, com as ferramentas da rede social. E, como você comentou, é algo que viabiliza, que potencializa o alcance do seu trabalho. Então, uma das frentes que a gente trabalha é justamente isso, né? Como que nós podemos utilizar o digital para levar a nossa escrita para mais e mais pessoas. Ótimo. E hoje essa exposição no digital, ela tem uma receita, ela tem um cronograma, ela é feita sob inspiração. Como é que é o teu processo com a criação de conteúdo hoje? Eu faço uma mescla e, inclusive, quando você é escritora, muitas vezes você fica ali naquele lugar de, nossa, produção de conteúdo, ir para esse lugar da criadora de conteúdo, será que não vai mecanizar? Será que eu não vou entrar muito no mundo das técnicas? Então, eu acredito ali que o meio termo, o caminho do meio é bacana. Então, por exemplo, eu tenho alguns conteúdos que são mais educativos, né, carrosséis com dicas de escrita. Esses conteúdos são mais planejados, realmente eles surgem, né, a partir de uma pesquisa, de sentar e mapear as dificuldades e desafios do público. É muito legal entender isso, porque eu acho que quando alguém não tem experiência com o digital, tá nesse momento de insegurança, a primeira coisa é ir buscar a fórmula, né? Como funciona o algoritmo do Instagram, do TikTok, e se perder esse caminho, porque se você só joga com o algoritmo, talvez você ganhe um crescimento, ele te recompense, mas você não cria pessoas que têm afinidade com você, né? Que se identificam no seu trabalho, você não tem troca genuína. Eu acho que não dá pra falar sobre escrita, pra falar sobre esse ofício que ele é tão íntimo ao que a gente é, a como a gente se relaciona com o mundo, sem ter uma troca genuína. E principalmente não dá pra instruir pessoas sem ter uma troca genuína, né? Então isso foi muito legal. Acho que fica a dica pra todo mundo, que é o primeiro passo, a Fly já deu, só vá. E o segundo passo é encontrar uma forma que funcione pra você e não necessariamente que siga a regra do jogo. A regra do jogo não é ganhar, né? É jogar, se divertir no caminho. Eu acho que isso é mais importante do que tudo pra gente também. E Fly, conta um pouquinho como que você lida, né, com as tendências, com a sua carreira, com a sua família, e como que você consegue ser inteira nas coisas que você faz, nas coisas que você pratica atualmente. Olha, tem uma palavra que inclusive é um dos meus valores de marca, que é a leveza. E quando você entra no digital, né, naquelas lógicas de produzir conteúdo, de algoritmo e tudo mais, né, isso que você comentou também sobre fórmula, você pode se perder um pouco. E aí a leveza foi esse, né, caminho que eu encontrei para conciliar, né, o meu trabalho, a escrita, que é algo que eu adoro, e que a partir do momento que, né, se transforma em trabalho, como é que eu lido com isso, né? E carreira, família, enfim, as várias áreas. Então, leveza no processo e com o tempo entendendo qual é o meu ritmo. Né? Eu trabalho muito a noção de qual é a direção, qual é o caminho e qual é o meu ritmo. E à medida que eu vou ajustando essas três coisas, para onde eu estou indo, qual é a melhor rota para chegar lá e qual é o meu ritmo, sendo que o ritmo varia muito. Por exemplo, se eu estou num momento, eu atendo muitas mulheres que são mães e muitas vezes estão justamente ali na fase do puerpério. A mulher acabou de ter a bebê, ela está num ritmo diferente. Como que eu consigo, né, seguir fluindo com a escrita, respeitando o meu ritmo, respeitando as várias escolhas, né, as várias áreas da vida que eu tenho, porque ao final a inteireza é sobre isso, né, como que você concilia e busca ser feliz nessas várias áreas. Então, acho que uma palavra-chave para esse processo, para mim, é a leveza. Eu estou sendo leve nos meus processos, nas minhas atividades, nos meus projetos, sabe? E é tão difícil a gente se perguntar isso, né? Porque às vezes a gente percebe que a gente está ali num hábito mecânico, diário, e a escrita, acho que para todo mundo que escreve em volume, sabe que ela exige disciplina também, ela exige estudo, ela exige isso da gente. Mas ao mesmo tempo, não é possível dentro de uma escrita, para que ela seja realmente, transmita uma essência, você tirar aquilo de dentro desse hábito mecânico, né? Você tirar leite de pedra, falando assim. Você não ter realmente contato com essa inspiração, você não tá em contato com o que você escreve. E você fala, não, eu vou escrever porque eu preciso escrever. Tem dia que é assim.
E são vários os dias que são assim. Mas tem dia que a gente precisa se permitir. Eu acho que essa leveza ela ajuda muito a reabastecer, né? Como a gente se inspira. Falando sobre inspiração, eu acho que uma das coisas legais para quem tá nessa jornada, e ouvir de você vai ser muito interessante, é quais são as suas inspirações, assim. A gente tem hoje você, uma mulher incrível, que a gente escolheu muito a dedo para trazer. Eu queria saber quais são as suas inspirações, as suas recomendações de qualquer universo que hoje você gostaria de presentear a gente para conhecer um pouquinho sobre elas. Então, uma das minhas grandes referências é Bell Hooks. Inclusive, ela transformou a minha relação com a escrita, ela me mostrou que realmente era possível estar na escrita. E ela traz muito essa perspectiva da escrita, falando sobre afeto, e o afeto muitas vezes é um tema muito caro para mulheres, né, mulheres negras. Uma outra referência é a Maya Angelou, que é referência na autobiografia, que tem best-seller, e também que traz muito essa visão de eu posso ser o que eu quiser, uma artista multifacetada, sabe? Foi dançarina, enfim, foi artista de N maneiras. Aqui no Brasil, Conceição Evaristo também é uma grande referência. Ela traz, né, a escrevivência, que é um estilo de escrita que eu gosto muito. A Maria Firmina dos Reis, que foi uma referência que eu descobri anos depois e que é uma autora maranhense, uma das primeiras romancistas do nosso país, todas elas mulheres negras, e eu me identifico muito com as escritoras do presente, que são muitas vezes mulheres que começaram a sua prática na escrita independente, lançando o seu trabalho com a cara e a coragem, com uma tiragem mínima. E eu acredito que a gente também precisa referenciar essas escritoras do presente, porque a gente tem muitas vezes aquela noção de só vou fazer sucesso quando eu tiver morrido, sabe? E eu falo, gente, vamos começar a vivenciar a escrita como esse estilo mesmo, sabe? De hoje, como uma profissão. E aí muitas vezes eu trago também essa questão da monetização, de como que a gente vive, como que a gente viabiliza e faz da escrita o nosso ofício. E por isso que eu também gosto de pensar nessas escritoras do presente. Então tem a Riane Leão, enfim, tem a Luciene, tem muitas referências assim. E eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho dessas escritoras, principalmente quando elas são independentes, porque aí é ainda mais desafiador você se fazer presente na sua prática literária. Com certeza, e você apoiar como forma de incentivar também, né? De viabilizar esse esforço que a gente sabe que não é fácil. Eu, quando fui cursar letras, eu gerei um pânico absoluto na minha mãe, assim. Porque eu era a filha que estudou para fazer medicina e eu falei, não, vou fazer letras. Ela falou, você vai fazer letras para ficar desempregada a vida inteira, sabe? E eu vi um chamado muito grande naquilo, pra mim foi uma das escolhas que eu não me arrependo, mas o universo da escrita, ele sempre parece absolutamente negligente quanto a viabilizar a gente tirar os sonhos do papel, né? A gente ter um retorno financeiro, a gente se autorrealizar dentro daquilo. Hoje, eu acho que uma das coisas que você trouxe eu só vou ter sucesso quando eu morrer. Mas o que é o sucesso, né? O que é o sucesso se a gente só olhar para ele com um viés financeiro? Provavelmente a gente vai ter uma autocobrança muito maior. Então, acho que uma das coisas legais de ouvir de você é como é que foi pegar essa alcunha de falar, não, eu sou artista, eu sou escritora. Qual que é o peso que essa palavra carrega? Tipo, como é que você se denominar assim? Como é que as pessoas lidam quando você se apresenta assim, tá na padaria, o que você faz? Sou escritora. Qual que é a primeira reação que elas têm? Existe um misto de deslumbramento com desvalorização em relação à escrita, né? Que nos coloca no limbo. E aí a gente começa, né? Sempre que eu vejo as mulheres, eu falo, é interessante. Porque ao mesmo tempo, quando você fala, nossa, eu sou escritora, uau, você é escritora. Mas aí a expectativa é quantos best-sellers você já publicou, sabe? Onde que eu encontro? Então, existe esse lugar da escrita atrelado à fama. E aí, como que né? Você driblar isso e isso não virar um impeditivo para você seguir firme e forte na sua prática. E aí, uma coisa que eu fiz e que eu sempre recomendo para as mulheres, eu comecei a colocar a palavra escritora como a palavra número 1 para me definir em relação ao meu trabalho. Então, antes de ser jornalista, antes de ser colunista, antes de ser empreendedora, o que quer que seja, eu sou escritora. E aí, toda vez que a gente está trabalhando essa quebra, né, do medo de se apresentar, coloca escritora, porque eu acredito que é um lugar dessa afirmação diária, sabe? Todos os dias você se afirmar e com o tempo você vai percebendo que as pessoas se habituam, sabe? Então hoje, no começo, e achei interessante você falar sobre
as expectativas da sua família, também fui preparada para cursar medicina. Aí lá estou eu voltando falando, não vou cursar medicina, eu vou cursar jornalismo. E aí a primeira pergunta, né, dos meus familiares, mas estudar dinheiro? Então é essa quebra, né, de eventualmente, né, eventualmente, mas não são... A gente espera muito que sim, assim, trabalharei bastante para isso. É a única resposta possível. Fai, você já se auto-sabotou em relação à sua profissão? Muito, e especialmente na fase universitária. Eu tive muitos medos, assim, e eu vejo que esses medos, né, fantasmas, eles me ajudaram também a realizar o trabalho que eu realizo hoje. Então, por exemplo, Donas de Si, eu criei como trabalho de conclusão de curso, e eu tive um bloqueio, né, meses antes de entregar o TCC. Eu tive muita sorte de ter um orientador que era fascinado pela literatura, então ele também se relacionava com o meu trabalho dessa maneira, sabe, imaginativa, priorizando o processo criativo. Então, quando eu cheguei para ele e falei, não consigo escrever sobre essa história, porque a história dessas 5 mulheres é incrível e eu sinto que a minha escrita não é o bastante para contar essa história. Ele me ajudou a respirar, falou, calma, respira. Você está se comparando a escritores e escritoras que têm anos e anos de trabalho. E aí ele me trouxe assim, uma frase que depois virou o lema das primeiras oficinas que eu lancei, que foi, liberta a sua escrita, deixa a sua escrita vir à tona, deixa ela se manifestar como ela está hoje. E com o tempo você vai refinar, você vai aprimorar, você vai melhorar. Mas você precisa deixar de lado a comparação, eu nunca vou ser boa o bastante, a minha escrita não é o suficiente. E aí, né, depois desse conselho aí, eu falei, então tá bom, vou viajar. Vou viajar, vou aproveitar, agora chegou o momento. Fui pra Chapada dos Veadeiros, respirei, voltei. Quando eu voltei, mais tranquila, mais serena, ele falou, ok, agora nós vamos concluir esse trabalho. E assim surgiu Donas de Si. E foi por isso que quando eu terminei a faculdade, eu pensei, eu preciso transformar esse trabalho numa obra publicada. É um passo importante. E se eu der um gap, né, se eu der um espaço muito grande entre terminar a obra e lançar, 1000 medos vão surgir. E aí foi quando eu comecei o processo de enviar para várias editoras, até chegar no caminho da publicação independente, lancei, e foi assim que efetivamente começou a minha carreira como escritora. Legal. Uma coisa que eu tenho uma dúvida que é muito genuína. Você revisita o Donas de Si com o olhar de eu consertaria isso? Alguma parte ali você tem essa autocrítica? Porque eu, dentro do universo de mulheres que escrevem, eu tenho várias amigas que têm pânico de ler depois que elas publicam. É publicar e não olhar pra trás, não ver muito bem se deu resultado, se não. É tipo, tá no ar, existiu, ganhou vida. Não vou entrar em conflito com isso mais. Porque eu tinha um pouco disso. Exato. Eu fiquei um bom tempo sem revisitar Donas de Si, mas agora eu estou revisitando porque ela vai ser relançada pela editora Letramento, e para mim é esse misto, né, de me surpreender e, nossa, esses trechos daqui são legais, eu mudaria algumas coisas, mas sempre tentando respeitar a escritora que eu era 3 anos atrás, e se eu mudaria algumas coisas, isso é um indicativo muito bom, porque significa que eu já melhorei tanto que eu consigo escrever algo melhor do que eu escrevi 3 anos atrás. Então, eu estou nessa fase agora, sabe? A gente passou pela revisão e até mandar para diagramação. E eu fiquei muito contente, sabe? Muito contente de que bom que eu lancei essa obra para o mundo, porque agora já tem uma segunda surgindo. Olha só. Porque você começa a ver a forma que você escrevia, tira experiências daquilo para melhorar em outras obras que você pensa em publicar futuramente. Então você acaba, né, tornando aquilo 100% melhor a cada vez mais, né? Então vai melhorando sempre. Exato. É muito legal. Você tá relançando o próprio Donas de Si, mas tem outros projetos em vista pra gente conhecer? Sim, eu tô super animada. Tô relançando Donas de Si, por isso que eu não tenho divulgado tanto. Então a gente está na fase mesmo de já definir a data da pré-venda pela editora Letramento, e tô lançando Entre Risos, Amores e Tropeços, que vai ser uma obra que traz muito essa perspectiva da leveza, que foi uma coisa que eu fui, né, praticando nos últimos anos. Ela vai ser uma coletânea de alguns textos já publicados, né, os melhores textos, aqueles que mais marcaram o público, que também mais expressam, né, o que eu acredito, que eu quero partilhar com as pessoas.
E eu trago Entre Risos, Amores e Tropeços para selar também esse lugar de uma escritora negra que fala sobre o que quiser, inclusive sobre afetos, sobre risos, sobre amores, sobre tropeços. Então é intencional e eu acredito que vai selar esse momento. E aí eu sinto que depois disso eu vou partir para a ficção. Então também queria deixar uma obra que registrasse o que eu vivi nos últimos 3 anos. Que legal, é uma antologia da Fly, entre aspas, assim, é uma coletânea, é bem legal. Eu acho que esse visitar de uma forma legal o que foi marcante, né, pra você e pros outros, é muito, muito bom. Eu sou uma grande fã de antologia, eu acho que se eu preciso conhecer um autor, eu vou consumir o que ele escolheu pra apresentar a obra dele, pô. Se ele escolheu, quem sou eu pra escolher outra coisa, não é? Então, assim, eu acho isso muito legal, mas queria voltar um pouquinho no próprio Donas de Si. Para quem eu espero que leia depois desse podcast, é um livro que reúne histórias, todas têm em comum mulheres que passaram por um processo de imigração, que passaram por muitos cenários de violência. E o que me surpreendeu, eu acho que foi a tua assinatura de conseguir reunir mulheres que, por mais que carregam o pesar ao longo da história, pegam a tua assinatura da leveza. Eu acho que todos os fechamentos, eles são fechamentos orgulhosos de tudo que elas fizeram, por mais que quando elas têm a oportunidade de serem convidadas a revisitar a história e falar o que você mudaria, elas escolheram, tipo, eu não faria isso, mas olha só onde chegamos, né, o que aconteceu. Mas a minha pergunta, e eu fiz ela ao longo de todo o livro, é como é que você conseguiu reunir com tanto detalhe, tantas histórias, empatizar com elas a ponto de conseguir transmiti-las, porque a escrita tem isso, né? Você metabolizar o sentimento no outro, no teu, e não deixar isso afetar a sua própria saúde mental. Eu acho que quando a gente está lá envolvida com aquela história, a gente absorve muito dela. E eu chorei metade do livro, assim. Eu sou uma grande chorona, quem me conhece um pouquinho sabe. Mas eu fiquei pensando em como é que é essa tarefa de pegar a história do outro, carregá-la consigo, mas não pra si, assim. Sim. Talvez um dos motivos do meu bloqueio foi justamente isso, né? Porque como são histórias muito densas, eu precisava de um tempo para digerir. Então, por exemplo, eu no processo de apuração, houve muito espaço entre sentar e conversar com a mulher e partir para outra. Porque eu demorava um tempo para digerir, eu ficava me perguntando como essa mulher viveu isso e ainda, né, consegue sorrir, seguir adiante. E até mesmo no momento da definição do título, eu conversei isso bastante, né, com o meu orientador, e ele falou, olha, esse livro ele é um livro, né, sobre mulheres que foram marcadas pela violência, mas que elas, de alguma forma, deram a volta por cima, elas se reconstruíram. Então, o elemento da reconstrução ele ficou muito forte. E aí, respondendo a sua pergunta, primeiro é isso, né? Você ir percebendo o tempo da sua história. Então, à medida que eu, né, fui para a primeira, conversei e vi que eu demorava a digerir, então, deixa eu organizar o meu tempo para ter esse espaço de digerir que é tão importante para não perder a sensibilidade, mas também para não desrespeitar a minha saúde emocional. E aí entra o lugar da jornalista, né? De entender até que ponto você se envolve com aquela história. E o processo da entrevista. Aí eu utilizei muito o Cremilda Medina, que ela fala muito sobre entrevista, um diálogo possível. A escrita, ela surgiu muito da memória dessas mulheres. Então, sempre que a gente sentava para conversar, o ponto, né, de fluidez daquela conversa era quando elas se perdiam nas próprias memórias. Então, deixava de existir, né, a entrevistada contando para mim, porque quando você ainda está avisando o outro, você performa um pouco. Mas aí, quando chegava no momento dela se perder nas próprias memórias e então contar para si mesma, esse era o ponto em que eu ficava, fazia registros, jogava perguntas de gancho e ficava por conta mesmo de descrever tudo aquilo, desde as expressões, os trejeitos, como estava aquele dia e gravar tudo. Então, isso, né, a apuração, ter essa apuração que foi mais íntima, ajudou bastante. O tempo, né, entre você apurar e você sentar e escrever. E foi uma escrita, né, também mais intensa. Então, a partir do momento que eu né, um dia que eu acordava e pensava, hoje eu vou escrever a história da Isalina, hoje eu vou escrever a história da Lenira, eu sabia que eu ficaria 2, 3 dias por conta disso, né? Totalmente imersa e, né, esquecendo do restante do mundo. Que legal. Eu me emocionei bastante. Eu acho que muitos dos relatos lá, eles tocam em muitos pontos
que eram íntimos pra mim, não eram gatilhos, eram ativadores de algum sentimento que eu não consegui decifrar ao longo de todo o livro, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa etapa de reconhecimento com essas mulheres, assim, como é que é poder contar essas histórias, porque eu acho que quando a gente conta uma história e ela é tão dolorosa quanto são, né, todas elas, a gente tem o desejo de contar e esperar que seja a última vez que a gente conte uma história daquela, né? Tem algum lugar uma esperança dessa nossa, que eu espero que seja a última vez que eu preciso contar algo assim, ainda que a gente saiba que acontece numa escala gigantesca quando a gente olha para o nosso cenário. Mas como é que era para você ouvir aquelas histórias e tentar colocar isso num reflexo que não fosse só a reportagem? Eu acho que tentar falar, gente, se conscientizem sobre isso de alguma forma, porque a gente tem, por exemplo, dentro do livro, o momento do racismo. Como é que é para você não colocar a Fly ali dentro, mas saber que a Fly é um mecanismo para falar sobre racismo hoje dentro do mercado de literatura? Sim. Eu acredito que a forma como cada entrevistada se posicionou em relação aos fatos que viveu era um bom indicador, sabe? Um bom termômetro, um bom indicador. Então, por exemplo, né, bem no comecinho eu tive bastante dificuldade em encontrar as personagens, até o momento de entender que, como é uma história muito dolorosa, a pessoa, não vou dizer confortável, porque acho que não existe lugar do conforto onde antes, né, houve uma situação de violência às vezes tão traumática. Mas a pessoa chegar para mim e falar, eu quero contar essa história. Mas por que você quer contar essa história? Porque eu quero conscientizar outras mulheres, porque eu quero liberar tudo isso que eu vivi, porque eu quero curar, porque eu quero, sabe, eu quero me ouvir contando essa história. Então esse desejo, né, esse posicionamento, ele vinha das próprias mulheres. Então isso já era assim um bom ponto de partida. E depois disso, eu acredito que cada uma, por exemplo, né, você comentou sobre a situação de racismo. Talvez a personagem, ela é uma personagem negra, ela é uma personagem maranhense, então eu me vi em muitas coisas e eu pude perceber também o quanto ela foi a que mais se distanciou do que foi vivido, sabe? O quanto realmente é uma coisa que ainda mexia com ela, até mesmo porque ela tem um posicionamento de militância política, então eu percebi ali que ela foi a que teve mais filtros no processo de contar a história, entende? Eu achei isso muito legal. Eu acho que a seleção das histórias ali também eu tinha um misto de sentimento entre histórias que pareciam tão simples e ao mesmo tempo tão cotidianas que poderiam ter acontecido no lugar onde eu cresci, de um lugar onde eu venho. Eu sou uma pessoa interiorana, cresci num lugar bastante simples, numa construção extremamente religiosa também, que pune e violenta todos os tipos de mulher, basicamente. Gostaria de acreditar que tem uma delas que foge a isso, mas não acredito nisso a ponto de poder verbalizar. E eu acho que tem o outro lado de pensar que essas pessoas, elas também levam a própria história para além do livro, né? Essa personagem, se eu não me engano, era o Newt, talvez a primeira do livro. Isso. Ela Isso. tem uma posição de militância e eu queria entender como é que foi a seleção dessas mulheres. Como é que foi o processo de curadoria, porque tem esse momento de parecerem histórias muito cotidianas, né? E ao mesmo tempo serem histórias extremamente densas e profundas e que se encaixaram muito bem umas com as outras, assim. Você já foi para essas mulheres? Era uma curadoria maior e foi afunilando? Como é que foi a seleção? Foi bacana você perguntar isso, porque enquanto eu estava te ouvindo, eu lembrei disso, né? Tanto o fotógrafo quanto a diagramadora me ajudaram bastante, né? Então, isso que você comentou sobre serem histórias cotidianas faz parte da proposta da obra. Então, quando a gente chegou ali, né, arrematando, a gente entendeu que são histórias cotidianas e que provavelmente as pessoas iam ler e pensar assim, nossa, minha tia já passou por isso, a minha avó passou por uma situação parecida. E esses são os feedbacks que eu mais recebo, infelizmente. Então, partindo ali essas histórias estão mais próximas de nós do que nós imaginamos, então a gente precisa começar a olhar mais atentamente para isso. Esse foi o primeiro ponto. E aí, agora falando sobre a seleção. Primeiro eu tentei ir em entidades que apoiavam, que davam suporte para mulheres em situação de violência.
Mas essas mulheres, elas estão mais fragilizadas, porque geralmente elas acabaram de passar pela situação de violência, então se torna muito mais desafiador contar aquilo. E aí, quando eu vi que seria um caminho mais difícil de encontrar as entrevistadas, eu comecei a perguntar para os meus amigos. E aí veio justamente essa resposta. Por exemplo, perguntei para uma amiga: você conhece alguma mulher que é migrante, já passou por uma situação de violência? Ela: conheço. A minha tia, a minha avó. E aí, a maioria ali é amiga de uma amiga, tia de um. Então, essa percepção mesmo se confirmou no próprio processo de apuração. E depois disso, eu acredito que foi um encaixe, né, por conta da magia da escrita, porque assim, cada uma tem uma área da vida que pesa mais. Então, para uma, a religião pesa mais, para outra, os vários relacionamentos pesam mais, para outra, a política, a militância, para outra, né, são carreira. E aí, depois que eu fui percebendo essa composição, foi mais uma questão de encaixar. Qual é a história que vai abrir, qual é a história que vai fechar e de que forma elas se encaixam, sabe? Perfeito. Eu acho que comprova, né, essa sensação de que são histórias muito próximas a gente. E o teu processo criativo realmente oficializa isso. Uma das coisas que eu me relacionei com a obra, a forma de consumir, as provocações e as interpretações que estão dentro da escrita, né, sobre o que elas dizem sobre si. E eu acho que tem muito essa questão provocativa das perguntas. Provavelmente você fez no momento de escrever a obra e depois construiu aquilo sem a pergunta. Tem muitas perguntas ali que elas são facilmente identificadas. Eu acho que elas são a chave para a gente poder contar aquela história. Hoje, quais foram as perguntas que você vê que você precisou fazer para si para contar a tua história e perguntas que você acha que são orientativas, assim, que a gente deveria fazer para poder contar a nossa história? Talvez a gente não precise dizer que a gente fez essas perguntas, mas elas estavam ali enquanto a gente estava se autoconstruindo. Sim. Nossa, essa pergunta aí, ó, como diria o pessoal, ultimamente a pergunta de milhões. Vamos lá. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu acredito muito no processo da experiência e da vivência. E por muitos anos, eu fui uma pessoa muito teórica. Sabe aquele perfil de aluna que senta e assimila todos os conceitos e teorias? Em algum momento, isso não se mostrou bastante, e a escrita foi uma ferramenta importante para reconhecer isso. E uma outra ferramenta foi a viagem. Então, a minha escrita mudou bastante depois que eu comecei a viajar, tive experiências nômades. E ali que se consagrou de, peraí, existe a teoria, mas a teoria está a serviço do quê? Está a serviço da vida. Então, eu vou viver, eu vou experienciar e vamos ver como é que a gente combina essas duas coisas. Então, talvez assim, a pergunta seja, o que eu estou vivendo me realiza? Desde o que eu faço, com quem são as pessoas com as quais eu me relaciono, sabe? No que eu acredito. Eu percebo assim que eu tenho muitas convicções, eu sempre tenho o cuidado, né, de não enrijecer, de não ficar aquela coisa, sabe, que se cristaliza, mas aquelas convicções que me ajudam a ir me movimentando e parar e pensar, beleza, essa é a vida que eu gostaria, é isso mesmo. Então, por exemplo, agora eu estou na fase de preparação para o mestrado no exterior, e por muito tempo, né, eu fico nesse lugar de aquela vontade de terminar a graduação e ir direto para o mestrado, o que eu vou fazer, até que em algum momento se mostrou. É um mestrado em escrita criativa que vem para selar todo o trabalho que eu realizo hoje. Legal. E aí, Gabi? O que você vive te realiza? Nossa, tá bem prestando atenção em sua pergunta dessa. Oi. Sim, eu creio que muitas das coisas que eu vivencio hoje, eu me sinto uma pessoa muito realizada das coisas que eu vivo, do que eu faço, do que eu vou atrás. Então, eu tenho isso, assim, como norte das coisas que eu faço, do que eu acredito também. E é isso que eu continuo fazendo, né? Acreditando e fazendo. Que ótimo. É o que a gente espera, né? Sim. Olha, continua fazendo a pergunta pra gente poder ir internalizando, que eu acho que ela é um... Tem uma coisa que eu vi muito tempo atrás que fez muito sentido, que é a utopia daquilo e você viver aquilo na prática. Então, muitas vezes você idealiza muito. Eu gostaria, por exemplo, de ser escritora. Mas o que é ser escritora? Vender milhões de livros e isso e aquilo, sabe? E enfim. E aí você desconstrói tudo isso, né? Tudo que você idealizou e começa a se perguntar no cotidiano, como é que seria? Como é ser escritora? Acordar todos os dias, tomar meu cafezinho, sentar e fazer minha leitura, escrever, conversar com as pessoas, mergulhar numa obra.
E ali, ao olhar para a realidade do sonho, me perguntar, isso me realiza efetivamente? Eu quero fazer isso, sabe? É uma pergunta desafiadora, mas ajuda muito. É que tem milhões de coisas por trás, né? Não é só escrever, publicar, né? Tem muitas coisas por trás que a gente precisa aprender para fazer valer a pena, né? Não é só escrever e vender. Tem vidas, né? Tem histórias, né? Você conta histórias de outras mulheres, então tem muitas coisas por trás de uma leitura, né? Isso é muito legal. Fly, pra gente poder encerrar, foi muito legal poder te ouvir, mas eu queria que você dissesse pra gente, eu tô do meu lado como uma mulher vermelha, interiorana, que tem uma vivência completamente diferente da sua, mais conectadas aí pelo universo da escrita. Como é que é pra você estar no papel de contrariar uma estatística hoje e poder levar isso pra frente? Porque eu vejo que a gente tem um certo receio de poder falar, mas eu sou uma estatística, sabe? E eu gostaria muito que não fosse, eu gostaria muito de não ter que falar que eu sou uma estatística. Mas você é uma experiência incrível poder te assistir, de poder te ouvir falando sobre o teu caminho. Eu acho que ele mostra o quanto a escrita ela pode ser acessível e ela tange aquilo que é importante pra gente, que é como que a gente molda a nossa vivência, né? Como é que a gente documenta isso. Você falou sobre ter esse hábito de ser a favor da técnica, da teoria. Eu sou muito a pessoa Caxias, assim, super quadradinha, e eu via que eu tentava formatar todas essas coisas. E ao mesmo tempo eu não podia me formatar porque eu tava fora do que eu deveria ser. Como é que é pra você contrariar uma estatística hoje pra gente poder fechar com o teu relato de coisas que te fazem orgulhoso sobre isso? Olha, acredito que a palavra-chave é interesa. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi de uma mulher negra, foi da Morena Mariá, e entender que quando a gente fala desses vários problemas, né, que estão na sociedade, machismo, racismo, enfim, esses diversos preconceitos, nós estamos falando de quê? Né? Nós estamos falando de qual é a real possibilidade de ser feliz, de concretizar meus sonhos, né? Esse lugar da realização, de eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho anseios, mas quais são, né, as reais chances disso se concretizar? Então, para mim, uma palavra-chave é o da inteireza, é de não perder de vista a minha inteireza. Então, por exemplo, agora, né, por muitos anos eu tive o desafio do inglês, e aí, em dado momento, com o processo da terapia e tudo mais, eu fui percebendo que tinha muito a ver com racismo, com algumas situações que eu vivi quando eu viajava, e foi esse momento de reconhecer, de curar emocionalmente, e de falar, ok, mas isso que acontece na sociedade não vai me tomar essa vontade, esse desejo que eu tenho, sabe? Não é um caminho, recheado de desafios, sabe? Não é uma coisa, né, igual a gente conversou no começo, ali apenas começa. A gente sabe que existe uma série de dificuldades e inseguranças com as quais eu tenho que lidar. Mas quando você está em rede, e para mim hoje é muito importante estar em rede de mulheres, mulheres negras, empreendedoras, escritoras nordestinas, o pertencimento, você se reconhecer na outra já te ajuda bastante, porque aí você sai do lugar, né, de quem foi coisificado, de quem virou objeto, e você vai para o lugar do ser humano, né, do sujeito de vontades, desejos e que tem sim, né, dentro de si todo o potencial para ser o que você quiser, o que você veio ser. Então acho que essas duas palavras, inteireza e pertencimento, elas me ajudam muito nesse percurso. Que legal. Acho que ficou muito claro Bem o quanto isso é importante. Acho que uma das coisas mais legais é a gente continuar vendo a Fly sendo inteira, pertencendo ao que ela pertence e ganhando outros lugares e outras experiências para pertencer também. Obrigada por hoje, obrigada pela troca. Espero que todas as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que têm esse contato com a escrita, tenham a experiência de poder se encontrar dentro disso em vários processos, em várias técnicas. Fly tá aí para ajudar com a mentoria dela, então fica a recomendação. Muito obrigada pelo papo de hoje, viu, Fly? Foi uma honra poder ter você aqui com a gente. Sinta-se muito bem-vinda e muito especial a gente conseguir inaugurar a primeira versão com você. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso, gente. A gente que agradece, viu?